Hoje eu vou contar uma história aqui que eu nem deveria contar todos esses detalhes assim, dessa forma, mas pelo fato do erro que eu cometi no passado, com certeza vai te ajudar a não repetir esse mesmo erro e principalmente vai te ajudar a crescer a sua agência. Cá estou gravando esse vídeo aqui agora em um formato diferente do que a gente está acostumado, sem edição nenhuma, comigo praticamente olhando no seu olho e contando essa história. Porque, para quem não sabe, eu tenho 3 agências. Uma agência de e-commerce foi a minha primeira agência e eu inaugurei ela em março de 2020. Lá para o final de 2020 e início de 2021, nós conseguimos o nosso maior cliente da época. Era o e-commerce de moda infantil que já faturava alguns milhões todos os meses. E eles entraram com uma condição que era um fixo mínimo de R$5.000, mais algumas comissões. Só que só do fixo mínimo ali, de R$5.000, já era de longe o nosso maior faturamento. Era o nosso maior cliente, em termos de faturamento do e-commerce dele, e era o nosso maior ticket entre os nossos clientes. Então, era um cliente de suma importância que deveria ter ficado com a gente ali pelo menos de 1 a 2 anos, como é a média de retenção da minha agência. A nossa meta é sempre conseguir 24 meses de retenção. Só que, nesse caso, o cliente não ficou, se não me engano, nem 3 meses direito. Ele pagou o segundo mês e não quis continuar no terceiro mês. Na verdade, eu acho que ele chegou a pagar o terceiro mês, não lembro direito, mas não conseguiu. Enfim, foi muito pouco tempo que ele ficou aqui com a gente. E o que aconteceu foi um erro tão idiota, mas tão idiota, que me moldou ao que eu faço hoje em dia. Há várias das coisas que eu coloco aqui no canal também. Se você não está inscrito, faça o favor de sentar o dedo no botão de se inscrever e se inscrever. Mas a história é o seguinte, esse cliente entrou e na época era eu, que eu chamava de head, né? Na verdade eu chamava de gerente, hoje em dia essa função é de um head, que a gente inglesou o nome do gerente, mas tudo bem. E mais um assistente, quase um estagiário para fazer principalmente tráfego pago para lojas virtuais. E esse cliente entrou e logo no inicinho a gente cometeu um erro muito grande no onboard dele. Porque esse meu head ou gerente, como você queira chamar, ele ia tirar férias logo no mês da entrada desse cliente. E eu tinha esquecido totalmente disso. Eu não lembrava que esse meu head ia tirar as férias. E quando um cliente entrava, pelos nossos processos, eu fazia algumas coisas e o meu gerente fazia outras coisas, as coisas mais pontuais do plano de ação inicial do cliente na empresa. Só que eu esqueci que esse cara ia tirar as férias. E a gente atrasou pra caramba o início do cliente. Na verdade, a gente atrasou o planejamento inicial que dá início às tarefas, às ações e ao tráfego em si do nosso cliente. Quando eu percebi a burrada que a gente fez, na verdade eu nem cheguei a perceber, né? O cliente que alertou que estava atrasado. E já estava atrasado há muito tempo, né? Porque a gente pedia um prazo considerável naquela época para iniciar os anúncios. Quando eu percebi isso que a gente fez, que estava atrasado e tal, cara, eu dei a vida por esse cliente. Eu tentei de tudo, eu fiz um baita de um planejamento, eu fiz uma série de coisas. Só que eles perceberam que quando eles reclamaram, eu não tinha nem começado ainda. A nossa empresa não tinha nem começado ainda o trabalho. E foi um caos, porque aí eu dei a vida por esse cliente. Eu corri atrás, fiz um baita de um planejamento e apresentei esse planejamento. Talvez tenha sido um dos melhores planejamentos que eu já fiz de um e-commerce quando ele entrou na minha agência. E o cliente, eu vi nos olhos dele que ele tinha gostado. Na verdade, era uma mulher que eu conversava lá principalmente. Ela tinha gostado bastante. Só que a galera da equipe dela já estava com um pé atrás. Ela também estava com um certo pé atrás com a gente por esse erro que a gente cometeu, né? De ter errado algumas semanas ali de atraso. E mesmo eles gostando do planejamento, eu sentia que a gente tinha perdido a confiança deles. E a gente estava sempre a um passo atrás. Sempre correndo atrás do leite derramado. E, basicamente, a gente não conseguiu retomar essa confiança desse cliente. Mesmo tendo feito um dos melhores planejamentos da minha vida, mesmo tendo aperfeiçoado ainda mais o atendimento para esse cliente, mesmo tendo, assim, ficado fazendo as campanhas, feito um trabalho até maior do que o que ele nos contratou ali, pelo menos nas questões contratuais, ele logo no terceiro mês pediu para sair. E a gente perdeu o nosso maior cliente da época, que era um orçamento extremamente relevante para a minha agência naquele momento. Não era nem o primeiro ano direito, e R$5.000, mais as comissões, fariam muita diferença na nossa vida. E eu perdi
esse cliente por uma burrada, por um erro de onboarding. E aí, depois disso, eu criei um lema. Na verdade, é uma regra que depois se tornou lema. Era uma regra da minha empresa e depois se tornou lema na minha mentoria de agências, que é o seguinte: cliente entrou na agência, não pode ter nenhum erro, zero. É tolerância total a erros no onboard do cliente. Tolerância zero, esse é o lema. Tolerância zero a qualquer erro que a sua empresa pode ter quando entra um cliente novo na sua agência. E a gente tem isso até hoje. Qual que é o ponto aqui? Se o cliente entra na empresa e tem um errinho ali no onboard, cara, ele vai achar pelo em ovo. Ele vai achar problema onde não tem. E na maioria das vezes vai ser irreversível. Como foi nesse caso? Porque a confiança já estava abalada. E aí a gente teria que correr atrás do leite derramado. Então eu criei esse lema que não pode ter nenhum erro na agência quando o cliente entra. Zero, zero. E eu recomendo que você faça isso fortemente. Só que qual que é o principal aqui se você for repetir esse erro? Imagine que você é uma urgência. Não pode ter nenhum erro nos processos de onboard da sua urgência. Só que aí é você e você ali. Você tem que ter os processos, você tem que ter tudo, só que é mais tranquilo de você se cobrar isso. Só que imagina se você está vendo esse vídeo aqui agora e vai na sua agência. Nesse caso aqui, nessa imaginação, você já não é uma urgência mais. Você tem uma agência pequena, média ou grande. E você vê esse vídeo aqui. No dia seguinte ou no mesmo dia, você vai lá para a sua equipe e fala: galera, a partir de agora, não pode ter nenhum erro nos processos de onboard da nossa agência. Zero. Quem errar no onboard está no olho da rua. Imagina se você faz isso para a sua equipe. Só que você não cria os processos, você não cria um dashboard moderno, você não cria um sistema organizado e bonito para eles se sentirem motivados de manter aquilo atualizado, organizado e bonito. E você vai e repete essa frase que eu acabei de falar: quem errar está no olho da rua. Cara, numa boa, se você faz isso e não dá as condições para a sua equipe repetir os processos que você criou, você estaria sendo apenas um puta de um babaca. E eu não quero formar babacas aqui. Eu quero formar, literalmente, donos de agências com processos infalíveis para ter uma rotina sem caos e uma escala absurda. Ponto. O que você precisa fazer então? Sabendo disso, que não pode ter erros quando um cliente entra, e se você não der as condições para sua equipe, criar um dashboard bonito, uma organização infalível, você não vai ter o direito de cobrar eles dessa forma. O que você vai fazer então? É criar um dashboard, criar esses processos de onboarding realmente infalíveis para não ter nenhum erro quando o cliente entra na sua empresa. Não pode ter erro, gente. E tudo passa por uma questão de processos e organização. Ponto. Se você quer ter uma retenção absurda, uma retenção extrema de clientes na sua empresa, você tem que preocupar como o cliente entra. Desde o momento que o comercial da sua agência fecha com esse cliente, até o momento que ele está lá na ponta do assistente de tráfego que está fazendo as coisas. Porque se não tiver um percurso muito claro de o que precisa ser feito nesse momento do onboard, vai ter erro e aí você vai estar correndo atrás do leite derramado. E tudo passa por essa questão de processos. Recentemente eu estava numa palestra e eu vi, na verdade eu estava em um evento, e eu vi um grande player do mercado falando que ele já se preocupou muito com os processos antigamente, mas que agora ele virou para a equipe dele e falou: foda-se os processos, foda-se os processos, o nosso negócio é entregar resultados para os clientes. Não importa processo de agência mais, eu quero resultado e pronto, acabou. Olha só o perigo disso aqui, galera. O que você acha que é o motivo principal dos clientes ficarem na sua empresa? É por causa dos seus processos bonitinhos e organizados? No nosso caso no Notion, mas no seu pode ser no Monday, no ClickUp, no Asana, qualquer um. Ou por causa dos resultados da sua empresa? O que você acha? É por causa dos processos que ele entrou nessa empresa ou por causa dos resultados? Porque ele quer que você aumente o faturamento dele. Ele quer sair de 30 mil para 100 mil no e-commerce. Ou ele quer ter uma clínica faturando de 60 para 200 mil todos os meses. Ou qualquer que seja o seu nicho, você entendeu? Gente, é óbvio que ele entrou na sua empresa esperando aumento de faturamento. É óbvio que ele entrou querendo os resultados. Só que qual que é o perigo desse grande player do mercado falando uma coisa dessa? Que não importa os processos do nosso negócio entregar resultados. Gente, o que você acha que é mais fácil de entregar resultado? Uma empresa sem processos ou uma empresa com processos? Você já sabe a resposta. E eu até concordo em certo ponto com ele, como eu já falei aqui, que o mais importante de tudo é entregar resultado.
E eu falo constantemente isso no nosso canal. Se você não está inscrito, inscreva-se logo. Você tem que criar um método único de preferência, que pense principalmente como eu vou entregar resultados em faturamento para o meu cliente. Isso vai fazer parte do seu DNA da sua empresa. É como entregar resultado em vendas para os clientes. E principalmente também como entregar resultados rápido. Como eu consigo que o cliente tenha resultados rápido com o meu método? No primeiro, no segundo mês, você já traga um resultado satisfatório para ele. Porque antigamente a gente ficava muito acomodado. Não, nosso resultado é a longo prazo, nosso resultado demora a vir. Você tem que ter paciência. Gente, o cliente não tem que ter paciência bosta nenhuma. É o dele que está na reta, é o dinheiro dele que está em jogo. O seu resultado principal pode ser a longo prazo? Não só pode, como deve. Mas se você não entregar nenhum tipo de resultado logo nas primeiras semanas ou no primeiro ou no segundo mês do seu cliente, esse longo prazo que você está pregando aí vai ser pura e simplesmente ilusão. Então não adianta nada a gente viver no mundo da ilusão, a gente tem que viver no mundo real aqui. Você tem que pensar como você vai entregar resultados em vendas, em aumento de faturamento e como você vai entregar resultados rápido para ele. Isso é óbvio que é o principal. Só que é muito mais fácil você entregar resultados em vendas e em faturamento se a sua empresa tiver processos. Você tem que ter um método foda sim, mas você tem que ter processos para entregar esse método foda. Porque uma coisa que eu já observei durante muito tempo, e para quem não sabe, antes de criar minha agência em março de 2020, eu comecei no marketing digital em 2009. Criei o meu primeiro e-commerce em 2014, depois tive um de muito sucesso e tudo mais. Só que eu fiquei 10 anos contratando outras agências. Eu fiquei 10 anos, seja nas empresas que eu trabalhava ou nas minhas próprias empresas, contratando outras agências e fui observando um certo tipo de padrão, que é, por exemplo, o dono da agência que sabe muito de marketing, que sabe muito de entrega, o cara sabe pra caramba. E ele realmente tem um método bom. Ele realmente tem um método que entrega vendas para os clientes dele. Só que ele é péssimo em delegar. Ele é péssimo em criar processos. Ele é péssimo em ser um gestor realmente da empresa. Então o que vai adiantar ele ter um método foda, ele saber as coisas, se quem entrega o método dele está perdido na empresa dele, a empresa dele é um caos, o que vai adiantar? Bosta nenhuma também. A não ser, claro, tem uma exceção, que você queira ser uma urgência para o resto da vida. E aí é você entregando, você criando método, entregando, fazendo tudo sozinho. Aí realmente, você pode ter alguns processos não tão avançados e pode resultar nisso. Só que se você estiver satisfeito em ser uma urgência para sempre, porque eu duvido que seja o seu caso. Se você é uma urgência agora, você quer ter uma empresa de sucesso lá na frente. E se você quer ter uma empresa de sucesso lá na frente, você tem que criar os processos infalíveis desde já. Desde já. E essas empresas que têm um dono que sabe muito, mas peca muito na entrega da equipe e da entrega do método dele, está deixando muito dinheiro na mesa. Então, se você não quer ser uma dessas pessoas que entende tudo de marketing, vamos supor aqui que você é um ótimo gestor de tráfego. Você sabe tudo de tráfego pago, já fez Sobral, Tesla, já fez tudo. Agora, você se tornou um bom gestor de tráfego. Você tem que se tornar um bom gestor da sua empresa. Você tem que saber contratar, você tem que saber delegar, você tem que fazer um bom sistema de controle de rotinas e tarefas, você tem que ser um ótimo gestor da sua própria empresa. É realmente ser um CEO de verdade da sua empresa, para poder coordenar tudo de uma forma muito qualificada. E aí, são 4 áreas que você precisa criar processos e um sistema organizado. A primeira delas é a de gestão de clientes. O processo de onboarding, que eu falei, que foi o erro que eu cometi lá atrás, ele é o primeiro processo, que é quando o cliente entra na sua empresa. Só que você tem que ter processos e uma organização infalível da gestão dos seus clientes. Onde que eles vão ficar no seu dashboard? Processos de NPS, processo de churn, processo de gestão de crise. Você tem que se preparar ali para os momentos positivos, como onboarding, NPS, uma série de coisas, mas para os momentos negativos também. Como que você vai reagir quando estoura uma crise na sua empresa? Quando o cliente começa a reclamar de forma infundada sobre vários assuntos aí na sua empresa? Como você vai reagir, por exemplo, se um hacker invadir uma conta da BM de um cliente seu? Tem que ter processo para tudo isso. Gestão de crise, churn, financeiro e uma série de outras coisas. Processos com os clientes. Processos com a sua equipe é tão importante quanto, porque como eu já falei, essa é a segunda área, tá? A primeira área de gestão de clientes, a segunda área de gestão de equipe. Processo de gestão de equipe. Quais
são as formas que você vai contratar bons colaboradores para sua empresa. Você contratou um bom colaborador para sua empresa. Como que vai ser o onboarding dele? Da mesma forma como tem que ter um onboarding infalível para o cliente, tem que ter um onboarding infalível para a sua equipe. O que você vai fazer quando ele entra? Qual que é o onboarding burocrático, que é quando ali a gente envolve jurídico, financeiro, contábil. Depois, qual que é a parte mais prática? O onboarding estratégico, que basicamente é o treinamento. O que você vai fazer em cada momento? Beleza, você montou a sua equipe, você criou os processos de contratação, o processo de onboarding e tudo mais. Agora, como você vai gerir isso? Quais são as rotinas diárias? Quais são as rotinas semanais? Como é o sistema de controle de tarefas? Ou você vai ser um daqueles donos de agências que pede uma tarefa no WhatsApp e fica por isso mesmo. E aí você nunca lembra de ter um controle para olhar todas as tarefas que você pediu para esse colaborador. E vamos supor que você tem um colaborador. É até relativamente fácil você manter um certo controle sem ter o controle. Só que quando você passa para 2, 3, 4, 5, isso se torna praticamente impossível e é aí onde a maioria das empresas quebra. É aí onde a maioria das empresas deixa de escalar. E eu vou te contar um segredo aqui. Se você fatura de 20 a 30 mil reais por mês, eu te diria que você fez a parte mais fácil de todas. Sem querer desmerecer o seu trabalho, sem querer desmerecer o esforço que você já teve. Só que eu observei que a grande maioria das agências trava justamente nos 20 a 30 mil reais por mês. E se você está aí na faixa dos 45 mil, 50 mil reais, eu te falo com muita segurança que é mais fácil chegar nos 6 dígitos agora do que passar a barreira dos 30 aos 45 que você está agora. Ou seja, é mais fácil, vou repetir aqui, você chegar nos 40. Na verdade, é mais fácil você que está nos 40 chegar nos 100 do que você que está nos 25 chegar nos 40. Sabe por quê? Porque quando você chega nos 20 a 30 mil, você é relativamente simples conseguir chegar nesse faturamento só com indicação, sem nenhum funil plugado e com uma equipe muito enxuta, talvez até sozinho. Eu conheço agências que faturam 22, 25, 26 mil reais. Só que para você dar o passo maior, chegar nos 40, nos 50, aí o buraco é mais embaixo. Aí a gente começa a falar de você não poder depender de indicação. A gente começa a falar de formação de time. Se você quer chegar nos 50 para depois chegar nos 6 dígitos, você tem que saber contratar, você tem que saber delegar. Põe isso na sua cabeça, não existe outra opção. E é a partir disso que você vai tomar as suas ações. Uma delas pode ser ter o nosso acompanhamento para escalar sua agência muito mais rápido. Tem um link aqui embaixo, vai lá e se cadastra. E aí, eu falei de gestão de clientes e gestão de equipe. Você tem que ter processos também de gestão de marketing. É a terceira área, gestão de marketing. Como que você vai atrair clientes para não depender de indicação? Porque se você fica dependente exclusivamente de indicação, você vai estar sempre à mercê de poucos clientes. Você não vai conseguir subir o seu ticket médio, você não vai conseguir mandar cliente mal educado embora e você não vai conseguir não aceitar qualquer cliente que entra. Por isso que essa parte de gestão de marketing, essa parte de olhar para vendas previsíveis na sua agência é também importante para outra, para gestão de clientes e gestão de equipe. Porque a partir do momento que você está vendo mais leads qualificados entrando na sua empresa, mais pessoas interessadas no trabalho da sua agência, você vai poder selecionar melhor com quem a sua equipe vai trabalhar. E aí vai ser muito mais fácil reter essas pessoas e criar um método que realmente vai funcionar para esse grupo que você quer atender. Então vai ter que ter a rotina de marketing, vai ter que ter funis para atrair leads qualificados e uma série de outras coisas. E a quarta área é a gestão comercial. Rotina, de weekly, de daily, de monthly, acompanhamento de call de vendas, acompanhamento de uma série de coisas para você profissionalizar os processos comerciais e o time comercial da sua agência. Tudo se resume, galera, em processos. Então eu cometi esse erro lá atrás que me fez observar, eu preciso melhorar os processos de onboarding, eu preciso melhorar a gestão dos meus clientes e a gestão da minha equipe. O que eu preciso fazer? No nosso caso, a gente montou um dashboard que a gente organiza tudo lá em um único lugar. E eu recomendo que você faça isso também. Mas o que você vai fazer agora, imediatamente, é clicar no link que está passando aqui ou em algum lugar, para assistir como eu escalei a minha agência do 0 aos 6 dígitos em menos de 2 anos, sendo que eu fui nômade digital durante 2 anos e morei em mais de 10 países diferentes.